Atenção, amados seres de luz. 2 poderosos portais de eclipses ocorrem neste mês, e alquimizarão o processo de transmutação de traumas, que estamos vivenciando. Os eclipses são precursores de mudanças, eles auxiliam na evolução, e são uma mão amiga cósmica do universo. Os eclipses que ocorrerão neste mês, são o complemento dos 2 que ocorreram em abril e maio deste ano. Esses 2 eclipses de outubro são uma conclusão necessária, para abrir caminho para o novo. E o último eclipse, o eclipse lunar de 28 de outubro, é uma expurgação final de um ciclo emocional, de padrões que nos mantêm presos, e repetindo autossabotagem, e questões kármicas, particularmente nos relacionamentos, e em nossa própria soberania. Se algo precisa ser liberado ou ser finalizado em sua vida, as energias do portal do eclipse dão suporte a isso. Antes do eclipse solar anular de 14 de outubro, haverá uma amplificação em nossos processos emocionais, de modo que você pode se sentir mais facilmente engatilhado, magoado ou ofendido, ou seus sintomas de ascensão corporal aumentarão. Estamos passando, individual e coletivamente, pelo que é chamado de crise de cura, em cuidados naturais com a saúde. Estamos no ápice de nossa cura, no ano da transformação. No entanto, com isso, vem a chance de uma cura mais profunda, que apoia o surgimento do seu eu verdadeiro, o seu eu central, e permite que você volte mais para o seu centro. Estamos nos individualizando pelo processo de ascensão, e aprendendo a seguir nossa própria estrela do norte. As mudanças de consciência que estamos vivenciando, e os eventos atuais em nossas vidas, estão nos movendo em direção ao nosso centro, de todas as maneiras. Em uma fusão de todas as partes da Trindade, mente, corpo e espírito, para que não estejamos mais separados, e voltemos à nossa totalidade, que é a nossa verdadeira natureza. Globalmente, os seres humanos e a Terra estão no precipício da mudança e da transformação evolucionárias. Nossa escolha nesse processo é como participaremos, e se escolheremos ou não o autodomínio. Os eclipses solares e os eclipses lunares nos apoiam a ampliar a expressão e cura do nosso masculino e feminino feridos. Durante estes 2 eclipses de outubro, o Sol simboliza e nos apoia, com a energia masculina cocriativa de coragem renovada, força, sabedoria, bem maior, e poder equilibrado, enquanto as energias lunares deste mês representam e nos apoiam em aspectos cocriativos de conexão sincera, aceitação e autocura. Estas 2 forças são diferentes, mas estão interligadas, assim como temos o masculino e o feminino dentro de nós, precisamos de ambos para que o nosso mundo exista, e precisamos das versões saudáveis das energias arquetípicas masculinas e femininas em nós, para estarmos em plenitude conosco, uns com os outros, com o nosso relacionamento com o espírito e com a natureza. Confie que, o que quer que esteja acontecendo em sua vida, faz parte dos ciclos de transformação e mudança, e que tudo está ocorrendo para um propósito mais elevado. Um lembrete sobre a atualização das energias, de outubro de 2023. A transmutação pessoal é o processo de enfrentar sentimentos e experiências desconfortáveis, indesejáveis, enquanto ama a si mesmo. Trata-se de permanecer desconfortável, em vez de reagir ao ambiente ou às pessoas ao nosso redor. Ao curar a raiva, a dor e a tristeza desta forma, não somos facilmente engatilhados, somos menos reativos, e podemos estar mais presentes conosco e com os outros. Somos capazes de limpar a mente subconsciente e abrir espaço para o não julgamento e para o amor próprio. Isto, por sua vez, permite-nos não nos perder no passado ou no futuro e, portanto, avançar numa direção nova
e intuitivamente guiada. Uma direção que abraça a liberdade kármica, e um receptáculo mais forte, para aprofundar a conexão com nossas almas. A transmutação a este nível é intensa, muitas vezes tem mudanças sutis, mas profundas, e requer resiliência, compromisso e tempo de processamento. É como transformar chumbo em ouro. Outubro nos dá esta oportunidade, à medida que passamos por dias mais sombrios e introspectivos, e o véu se dilui, para transmutar nosso trauma. À medida que fazemos isso, nossa sabedoria cresce, e nossa intuição fica mais forte. Os 6 arquétipos de chakra do sábio e do alquimista ancoram-se neste processo de metamorfose, para que abracemos um sentido mais profundo de unidade, totalidade e divindade interior. A vida não é aleatória, todas as experiências, mesmo as dolorosas, são um chamado para o caminho da alma. Dicas para transmutar o trauma. Todos estão passando pela cura de traumas neste momento. Cada um de nós o expressa de forma diferente, e o mantém de forma diferente em seu corpo, mente. Estamos curando traumas em nossos relacionamentos, e como isso afetou nossa saúde e bem-estar, bem como nossos sistemas de crenças e autoestima. Estamos chegando à raiz do que nos impediu de progredir física, mental, emocional e espiritualmente. Aqui estão algumas maneiras de você se apoiar neste mês e daqui para frente. 1. Desacelere e crie espaço para o seu processo de cura. Desestresse sua vida o máximo possível daqui para frente, pelo menos até passarmos pelos eclipses. 2. Participe de atividades que sejam curativas, de aterramento e nutritivas para você. 3. Confie em sua equipe de apoio à saúde e ao bem-estar, crie limites onde necessário, compartilhe apenas com quem você confia, e talvez tenha alguém que cuide de você, à medida que seu processo se desenvolve. Esteja com aqueles que agora se sintam seguros para você. 4. Saiba que a cura do seu trauma é um ato de coragem. É preciso ter coragem mental e emocional para superar os bloqueios na cura do trauma, como negação, acho que não tenho nenhum problema de trauma, confusão, medo, culpa, vergonha e fingimento. Tenha compaixão por si mesmo e pelos outros neste momento. Estamos no ápice mais profundo de nossas feridas traumáticas. 5. É comum, ao enfrentar traumas ou experiências difíceis, sentir-se sobrecarregado ou ter pensamentos e sentimentos suicidas. Qual é o sentido? Quem se importa comigo? Afinal, não faz sentido continuar ou mesmo estar aqui. Procure ajuda, se necessário. Mude sua lente espiritual. Em vez disso, olhe para isso como se você estivesse em um processo de iniciação. Você está sendo chamado para descobrir os recursos de poder desconhecidos dentro de você. 6. Os vícios podem atingir um nível maior neste momento. Saiba que essa é uma forma de comportamento autodestrutivo, que geralmente está relacionada a baixa autoestima e crenças distorcidas sobre si mesmo. 7. Também é comum sentir-se engatilhado, dissociado, deprimido, irritado, ter sonhos vívidos, pesadelos e flashes de experiências passadas. 8. Nosso timo é a glândula do despertar e a sede do eu subconsciente, e apoia nosso processo imunológico, e como tal, está sendo duramente atingido neste momento, à medida que processamos o trauma, diminuindo, portanto, nossa imunidade criando uma cascata acelerada de problemas de saúde, sintomas da ascensão. Como mencionei, estamos passando individual e coletivamente pelo que chamamos de crise de cura. Por favor, cuide de sua saúde e busque o suporte necessário.
Mas lembre-se que estar doente é a forma de expurgo e limpeza do corpo, mas apoie o corpo e a mente para que se limpem e se curem. Manter essa mentalidade apoia a versão de saúde e bem-estar da nova Terra. 9. É importante sintonizar-se com a dor emocional, não com o diálogo em sua cabeça. Sinta a dor, mas saiba que ela não é quem você é trauma do seu passado. Haja conforme necessário, mas sinta a dor e reflita antes de agir. Estou lhes enviando coragem e amor. E assim é. Mensagem de Samantha Ortlieb. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.